Desculpa o atraso, senhor, disse Renata, descendo da bicicleta e tirando o capacete suado. Pegou a filha Lívia, que estava amarrada nas suas costas durante toda a subida pelas ladeiras de Belo Horizonte. Eduardo Monteiro olhou o relógio e suspirou. São 2h30. Você disse que chegaria ao meio-dia. Eu sei. Teve um acidente na avenida e o trânsito ficou parado. Tentei ligar, mas... Tudo bem. Acontece. Eduardo interrompeu, mas o tom dele mostrava irritação contida. É que minha reunião já começou e eu preciso desses documentos. Renata respirou aliviada. Pelo menos ele não estava gritando como outros clientes faziam. Lívia choramingava no seu colo, com sede e calor. Aqui estão todos os papéis. Ela entregou o envelope. Conferi 2 vezes antes de sair. Eduardo pegou os documentos e deu uma olhada rápida. Estavam organizados com todas as páginas na ordem certa. Perfeito. Ele pegou uma caneta para assinar o recibo. Você sempre é tão cuidadosa assim? Tenho que ser, não posso me dar ao luxo de errar. Algo na voz dela fez Eduardo levantar os olhos do papel. Havia uma determinação ali que chamou sua atenção. Lívia, né? Ele perguntou, olhando para a menina. Como você sabe? Você falou com ela no telefone quando ligou para avisar do atraso. Renata ficou surpresa. A maioria dos clientes nem prestava atenção nela, quanto mais lembrava de detalhes assim. É, Lívia. 2 aninhos. Ela ajeitou a filha no colo. Diz oi pro senhor, amor. A menina acenou timidamente. Eduardo sorriu sem perceber. Oi, Lívia. Bonita, igual a mamãe. Renata não esperava o elogio e sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Bom, vou assinar o recibo e ir embora. Ainda tenho entregas hoje. Quantas? Mais 3. Se der sorte, chego em casa antes das 6. Eduardo entregou o recibo assinado e ficou observando enquanto ela guardava o papel na bolsa. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Depende. Você não é aquela professora que saiu no jornal ano passado? Renata parou de mexer na bolsa. Que jornal? Sobre a denúncia na escola. Você enfrentou a família do vereador Cardoso por causa de tráfico de drogas. Você leu aquilo? Li, e achei corajoso o que você fez. Renata olhou para ele com desconfiança. Corajoso. Perdi meu emprego. Não consigo trabalho na área há mais de 1 ano. Muito corajoso mesmo. Mas fez a coisa certa. A coisa certa não paga as contas. Ela respondeu amarga. Por isso estou aqui fazendo entregas de bicicleta. Eduardo sentiu um peso no peito. Conhecia a família Cardoso. Sabia do poder que eles tinham na cidade. E o pai da Lívia? Não ajuda? Renata riu sem humor. Que pai? Sumiu quando soube da gravidez. Disse que era novo demais para ter responsabilidades. Sinto muito. Não precisa. A gente se vira bem sozinhas. Ela colocou o capacete. Lívia, vamos embora. Renata, espera. O quê? Eduardo hesitou. Uma ideia estava se formando na sua cabeça, mas era loucura demais. Nada, esquece. Boa sorte com as outras entregas. Obrigada. Ela montou na bicicleta e colocou Lívia na cadeirinha. Até mais. Renata! Ele gritou quando ela já estava no portão. Sim? Se aparecesse uma oportunidade de trabalho diferente, você toparia? Que tipo de trabalho? Um que pagasse bem. Muito bem. Fazendo o quê? Eduardo respirou fundo. Me acompanhando em alguns eventos. Como se fosse minha esposa. Renata quase perdeu o equilíbrio da bicicleta. Como é? Eu sei que parece estranho, mas... Parece. É completamente maluco. Ela balançou a cabeça. Desculpa, mas eu tenho que ir. Pensa no que eu disse, tá bem? Não vou pensar em nada disso. Renata pedalou em direção à rua. Tchau. Eduardo ficou parado na porta, vendo ela descer a ladeira. Tinha acabado de fazer a proposta mais insana da sua vida. Mas por algum motivo, não conseguia parar de pensar na coragem daquela mulher, na forma como ela cuidava da filha sozinha, na dignidade que mantinha mesmo passando dificuldades. Voltou para dentro da casa, mas sua cabeça continuou lá fora, na imagem de Renata pedalando ladeira abaixo com Lívia nos braços. Talvez não fosse tão maluco assim. Renata chegou em casa com as pernas doendo e Lívia dormindo no colo. O apartamento de 2 cômodos no bairro Concórdia estava escuro e abafado.
Ela ligou o ventilador velho e colocou a filha no berço improvisado. Na mesa da cozinha, uma pilha de contas esperava. Aluguel, luz, água, cartão de crédito. Tudo atrasado. Renata fez as contas mentalmente e suspirou. Mesmo com as 4 entregas do dia, não ia dar para pagar nem metade. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Renata? É Eduardo Monteiro. Ela quase desligou na hora. Como conseguiu meu número? Estava no cadastro da empresa de entregas. Desculpa ligar assim, mas preciso falar com você. Sobre aquela maluquice que você falou, esquece. Não é maluquice, é um trabalho sério. Fingir ser sua esposa é trabalho sério? Eduardo ficou em silêncio do outro lado. Posso explicar melhor pessoalmente? Não. Renata, quanto você precisa para quitar suas dívidas? A pergunta pegou ela de surpresa. Como você sabe que tenho dívidas? Porque todo mundo tem. E pelas suas roupas, pela bicicleta, pelo jeito que você falou sobre trabalho. Não é difícil perceber. Renata olhou para as contas na mesa. Isso não é da sua conta. 5 mil? 10 mil? Para de falar besteira. 15 mil reais. É o que eu pago por uma semana de trabalho. Renata quase derrubou o telefone. 15 mil? Em espécie, no primeiro dia. Por que você faria isso? Porque preciso de uma esposa. Temporária, mas convincente. E por que eu? Eduardo hesitou. Porque você é real. Não é interesseira, não é fingida. E tem uma filha, o que torna a história mais completa. Que história? Tem um investidor estrangeiro que só faz negócios com homens de família. Ele vem para Belo Horizonte na próxima semana para fechar um contrato de 50 milhões de reais. Renata engasgou. 50 milhões? É um projeto de construção de um complexo de hotéis. Se der certo, vai gerar centenas de empregos na cidade. E o que eu tenho a ver com isso? Ele quer conhecer minha família, jantar na minha casa, ver como eu vivo, se sou confiável. O problema é que eu não tenho família. E a solução é contratar uma esposa falsa? A solução é nos ajudarmos mutuamente. Você precisa de dinheiro, eu preciso de uma esposa. Por uma semana. Renata andou pela cozinha pequena. 15 mil reais pagavam todas as contas. Sobrava dinheiro para um apartamento melhor, para comprar roupas para Lívia, para... E depois? Depois cada um segue sua vida. Simples assim. Nada é simples assim. Você tem razão. Eduardo concordou. Mas às vezes a vida obriga a gente a fazer escolhas difíceis. Renata olhou para Lívia dormindo. A menina estava usando a mesma roupa há 2 dias, porque a máquina de lavar tinha quebrado e ela não tinha dinheiro para consertar. Que tipo de trabalho seria exatamente? Alguns jantares, um evento social, talvez uma visita aos terrenos onde vamos construir. Você seria minha esposa, Lívia seria nossa filha. Só isso. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. Você é inteligente, se vira bem sozinha, sabe lidar com pressão. Vi isso hoje. Como? Quando eu fiquei irritado com o atraso, você não se desculpou demais nem ficou nervosa. Manteve a dignidade. Isso impressiona. Renata não sabia se ficava lisonjeada ou ofendida. E as regras? Simples. Somos um casal normal. Você dorme no quarto de hóspedes, eu no meu quarto. Na frente dos outros, agimos como marido e mulher. Quando estivermos sozinhos, cada um na sua. E a Lívia? Ela fica comigo também. Vai ter babá, brinquedos, tudo que uma criança precisa. Renata pensou na creche onde deixava Lívia. O lugar era limpo, mas sempre lotado. A menina ficava doente direto por causa das outras crianças. 15 mil mesmo? 15 mil. E se eu quiser desistir no meio? Pode desistir. Fica com o dinheiro proporcional aos dias trabalhados. Renata fechou os olhos. Era loucura, mas era também a única chance de sair do buraco onde estava. Quando seria? A partir de segunda-feira. 7 dias. Hoje é quinta. Você teria o fim de semana para se preparar. Me preparar como? Comprar algumas roupas. Pensar numa história para contarmos sobre como nos conhecemos. Detalhes que um casal saberia um do outro. Eduardo, fala. Por que está fazendo isso? Você é rico, bonito, deve ter um monte de mulheres interessadas. Tenho. Mas todas querem alguma coisa.
dinheiro, status, casamento de verdade. Você só quer resolver seus problemas e seguir em frente. E você acha que isso é bom? Acho que é honesto. Renata olhou de novo para as contas na mesa. Preciso pensar. Quanto tempo? Até amanhã de manhã. Tudo bem. Meu número você já tem. Eduardo? Sim. Se eu aceitar e algo der errado... Nada vai dar errado. É só uma semana, Renata. 7 dias para mudar sua vida. Ele desligou. Renata ficou com o telefone na mão, olhando para Lívia dormindo. 7 dias para mudar sua vida. Será que valia a pena o risco? Na segunda-feira de manhã, Renata estava parada na frente da mansão de Eduardo, com uma mala emprestada da vizinha e Lívia no colo. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha. Chegou na hora certa. Eduardo abriu a porta, vestindo uma camisa social azul. Como está se sentindo? Nervosa. E você? Igual. Vem, vou te mostrar a casa. A mansão por dentro era ainda mais impressionante. Mármore no chão, quadros nas paredes, móveis que custavam mais que o aluguel de Renata durante um ano inteiro. Caramba, ela murmurou, segurando Lívia com mais força. Exagerado, né? Foi meu pai quem decorou. Eu nunca liguei muito para essas coisas. Eles passaram pela sala, pela cozinha enorme, pela sala de jantar com mesa para 12 pessoas. Aqui é seu quarto. Eduardo abriu uma porta no segundo andar. O quarto era maior que o apartamento inteiro de Renata. Tinha uma cama king size, um closet, banheiro privativo e uma varanda com vista para o jardim. E o berço da Lívia. Mandei comprar ontem. Eduardo mostrou um berço branco montado ao lado da cama. E também alguns brinquedos. Renata olhou para o canto do quarto. Tinha bonecas, carrinhos, livros infantis, ursinhos de pelúcia. Eduardo, isso deve ter custado uma fortuna. Não se preocupa. Lívia precisa se sentir em casa aqui. Mamãe, posso brincar? Lívia apontou para os brinquedos com os olhos brilhando. Pode, amor, mas com cuidado. Lívia desceu do colo da mãe e correu para os brinquedos. Eduardo sorriu vendo a alegria da menina. Ela é esperta. Demais. Às vezes tenho medo de não conseguir dar tudo o que ela merece. Você está dando o mais importante. O quê? Amor. Presença. Isso vale mais que qualquer brinquedo. Renata olhou para ele, surpresa com a profundidade do comentário. Bom, vou te deixar se acomodar, Eduardo disse. O investidor chega amanhã. Hoje é só para você se acostumar com a casa. E a história? Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos? Pensei nisso. Que tal se dissermos que nos conhecemos há 2 anos? Você era professora, eu ajudava a escola com doações. Nos apaixonamos, casamos há 6 meses. E a Lívia? É minha filha agora também. Adotei ela quando nos casamos. Renata assentiu. A história fazia sentido. Tem uma coisa que preciso te contar, ela disse. O quê? Não sei como me comportar em lugares chiques. Nunca fui em restaurantes caros, não sei qual garfo usar, essas coisas. Eduardo riu. Relaxa. Vou te ensinar. E se errar alguma coisa, faz parte. Casais de verdade erram também. O resto do dia passou rápido. Renata explorou a casa enquanto Lívia brincava. A menina estava encantada com tudo, especialmente com o jardim enorme nos fundos. Na hora do almoço, conheceu Dona Marta, a cozinheira. Que menina linda! Dona Marta se derreteu por Lívia. Quantos anos? 2. Renata respondeu. Igualzinha à senhora. Vai querer o que para o almoço? O que tiver está bom. Fiz lasanha. O senhor Eduardo adora. Durante o almoço, Renata reparou como Eduardo interagia com Lívia. Ele cortava a comida em pedacinhos pequenos, limpava a boca dela, fazia carinhas para ela rir. Não parecia forçado. Você tem jeito com crianças, ela comentou. Nunca convivi muito com elas, mas a Lívia é especial. Você tem irmãos? Não, filho único. Meus pais tentaram ter mais filhos, mas não conseguiram. E eles? Onde estão? O rosto de Eduardo ficou sério. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai morreu há 3 meses. Nossa, desculpa, não sabia. Não tem problema, é que, às vezes, essa casa fica muito silenciosa. Renata entendeu. Por isso ele tinha aceitado tão bem a presença de Lívia. A casa precisava de risadas de criança. À tarde, enquanto Lívia dormia a sesta,
Eduardo mostrou para Renata algumas fotos da família para ela conhecer a história dele. Esse é meu pai. Construiu a empresa do zero. Era rígido, mas justo. Você é parecido com ele. Todo mundo fala isso. Ele queria que eu casasse logo, desse netos para ele. Dizia que dinheiro sem família não vale nada. E você? O que queria? Eu? Nunca pensei muito nisso. Sempre forcei no trabalho. Mas deve ter namorado, não é? Eduardo riu sem humor. Namorei. Mas sempre acabava dando errado. Elas queriam o Eduardo rico, não o Eduardo Pessoa. Qual a diferença? O Eduardo rico compra presentes caros, leva para restaurantes chiques, viaja para Paris. O Eduardo Pessoa gosta de pizza no sofá vendo filme antigo. Renata sorriu. Pizza no sofá parece bom. É, mas nenhuma delas achava. No fim da tarde, Lívia acordou e queria brincar no jardim. Eduardo foi junto. Renata ficou na varanda do quarto, observando os dois. Ele empurrava Lívia no balanço que tinha mandado instalar de manhã. A menina gritava de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, Renata se perguntou como seria se aquilo fosse real. Se Eduardo fosse realmente seu marido, se Lívia tivesse um pai presente, se ela não precisasse se preocupar com dinheiro todo dia. Mas era só fantasia. Em 6 dias, tudo voltaria ao normal. Ou será que não? Na terça-feira, Eduardo acordou cedo para buscar o investidor no aeroporto. Renata ficou nervosa a manhã toda, trocando de roupa 3 vezes até escolher um vestido azul marinho simples que Eduardo tinha comprado para ela. Mamãe tá bonita, disse Lívia, sentada na cama brincando com uma boneca. Obrigada, amor. Você também está linda. Renata tinha vestido Lívia com um vestidinho branco e sapatilhas vermelhas. A menina parecia uma bonequinha. O barulho do carro na garagem fez o coração de Renata acelerar. Era a hora da verdade. Honey, I'm home! Eduardo gritou em inglês da porta de entrada. Renata desceu as escadas com Lívia no colo, tentando parecer natural. Como foi o aeroporto? Ela perguntou, dando um beijo no rosto dele. Tranquilo. O voo chegou na hora. Eduardo respondeu, mas ela percebeu que ele também estava nervoso. Renata, quero te apresentar o Sr. James Morrison. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, se aproximou. Mrs. Monteiro, é um prazer conhecê-la. Ele disse em português com sotaque americano. O prazer é meu, Sr. Morrison. Esta é nossa filha, Lívia. What a beautiful little girl. James sorriu para Lívia. How old is she? 2 years old. Renata respondeu em inglês, surpreendendo Eduardo. Your English is very good. Thank you, I used to be a teacher. Que bom. Eduardo me contou que vocês se conheceram na escola onde você trabalhava. É verdade. Ele fazia doações para a biblioteca. Renata olhou para Eduardo com carinho fingido. Sempre foi muito generoso. E você sempre foi muito dedicada, Eduardo respondeu, colocando o braço na cintura dela. O toque dele era leve, mas Renata sentiu um arrepio. Era só teatro, ela repetiu para si mesma. Durante o almoço, James fez várias perguntas sobre a vida deles. Renata e Eduardo respondiam com naturalidade, completando as frases um do outro como um casal de verdade faria. How long have you been married? James perguntou. 6 months, Eduardo respondeu. But we've been together for 2 years. It was love at first sight, Renata acrescentou, e Eduardo sorriu. For me too. Renata is the strongest woman I know. Why do you say that? Eduardo olhou para ela antes de responder. She raised Lívia alone for 2 years. Worked, studied, never complained. When I met her, I knew she was special. Renata ficou surpresa com a sinceridade na voz dele. Quase parecia real. And you, Renata? What attracted you to Eduardo? His kindness, ela respondeu sem hesitar. He helped the school without wanting recognition. And when he met Lívia, he didn't see her as a burden. He saw her as a gift. Eduardo a encarou. Tinha algo diferente no olhar dele. Depois do almoço, James quis conhecer o jardim. Lívia estava brincando na grama quando tropeçou e se machucou no joelho. Ai, mamãe! Ela chorou. Renata correu para pegar a filha, mas Eduardo chegou primeiro. Ele pegou Lívia no colo, limpou o joelho dela com delicadeza e deu um beijinho no machucado. Pronto, princesa. Já passou a dor. Lívia parou de chorar e abraçou o pescoço dele. Papai Dudu é bom.
Eduardo congelou. Renata também. Lívia nunca tinha chamado ninguém de papai. She calls you daddy, James observou sorrindo. Yes, Eduardo disse, a voz um pouco rouca. She started calling me that a few weeks ago. That's beautiful. Children are honest. They know who loves them. Naquela noite, depois que James foi para o hotel, Renata colocou Lívia para dormir. A menina estava exausta depois de um dia cheio. Mamãe, papai Dudu vai dormir aqui sempre? Por enquanto sim, amor. Eu gosto dele. Eu sei que gosta. Ele gosta de mim também? Renata olhou para a filha com o coração apertado. Gosta sim. Muito. Depois que Lívia dormiu, Renata desceu para a sala. Eduardo estava na varanda, olhando o jardim com um copo de uísque na mão. Você bebeu muito hoje, ela comentou se aproximando. Não muito, só o necessário para relaxar. Nervoso? Um pouco. Você se saiu muito bem, melhor do que eu esperava. Obrigada. Acho. Eles ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Eduardo. Quando você falou sobre mim ser forte, você estava só representando? Eduardo demorou para responder. Não, eu realmente acho isso. Por quê? Porque conheço mulheres que têm tudo e reclamam de pequenos problemas. Você tem tão pouco e nunca vi você se lamentar. Só luta. Não tenho escolha. Todo mundo tem escolha. Você escolhe ser forte todos os dias. Renata sentiu os olhos úmidos. Às vezes não me sinto forte. Às vezes tenho medo de não conseguir dar uma vida boa para a Lívia. Você já está dando amor, atenção, valores. Isso vale mais que dinheiro. Fácil falar quando se tem dinheiro. Eduardo riu baixinho. Talvez. Mas eu tive dinheiro a vida toda e só agora com vocês aqui sinto que a casa tem vida. Renata olhou para ele. O que você quer dizer? Nada. Estou falando besteira. Deve ser o uísque. Mas Renata viu que não era só o uísque. Havia algo real nos olhos dele. Algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Vou dormir, ela disse. Boa noite, Renata. Boa noite. Ela subiu as escadas, mas ficou pensando no que Eduardo tinha falado, sobre a casa ter vida com elas ali, e se perguntou o que aconteceria quando a semana terminasse e elas fossem embora. Na quinta-feira à noite, Eduardo estava arrumando a gravata no espelho quando Renata desceu as escadas. Ele parou o que estava fazendo. Nossa, foi tudo o que conseguiu dizer. Renata usava um vestido preto emprestado por Dona Marta, que tinha sido costureira antes de trabalhar na casa. O vestido estava perfeito no corpo dela, simples, mas elegante. Está estranho? Ela perguntou insegura. Está lindo. Você está linda. Renata sentiu o rosto esquentar. Obrigada. E você está muito elegante também. Eduardo usava um terno cinza escuro com camisa branca. Parecia saído de uma revista. Cadê a Lívia? Dormindo. Dona Marta disse que fica de olho nela. Então vamos? James está nos esperando no restaurante. O restaurante era no último andar de um prédio no centro, com vista para toda a cidade. James já estava na mesa quando eles chegaram. Vocês estão deslumbrantes. Ele se levantou para cumprimentar. Este lugar é especial? Muito. Eduardo puxou a cadeira para Renata sentar. Foi aqui que eu pedi ela em casamento. Renata olhou para ele, surpresa. Não tinham combinado essa parte da história. Really? Tell me about it. James pediu, interessado. Eduardo pegou a mão de Renata sobre a mesa. Foi há 8 meses. Trouxe ela aqui dizendo que era só um jantar romântico. Mas quando chegou à sobremesa, você ficou tão nervoso. Renata completou entrando na história. Derrubou vinho na mesa. Foi terrível. Eduardo riu. Pensei que tinha estragado tudo. Mas quando você se ajoelhou e pediu para eu casar com você, dizendo que queria ser pai da Lívia também, Renata sentiu a própria voz ficar emocionada. Foi o momento mais lindo da minha vida. Eduardo apertou a mão dela. Havia algo real naquele toque. And she said yes immediately. Actually, she made me wait 5 minutes. Eduardo brincou. Longest 5 minutes of my life. I had to be sure. Renata sorriu. But I knew he was the right man for us. Durante o jantar, eles conversaram sobre negócios, sobre o Brasil, sobre família. James estava claramente impressionado com a união dos dois. You know, Eduardo, James disse tomando vinho. I've done business with many men over the years. Rich men,
powerful men. But few of them have what you have. What's that? Balance. Success in business, but also success in life. A beautiful family. A wife who loves you for who you are, not what you have. Eduardo olhou para Renata. Ela estava sorrindo, mas ele viu algo profundo nos olhos dela. I'm very lucky, ele disse. We both are, Renata acrescentou. Depois do jantar, James foi para o hotel. Eduardo e Renata voltaram para casa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Acho que correu bem, Renata disse quando entraram. Muito bem, você foi perfeita. A história do pedido de casamento foi criativa, não tínhamos combinado. Surgiu na hora, você entrou bem na história. A gente faz uma boa dupla de teatro. Eduardo a encarou. De teatro. Eles subiram as escadas juntos. Quando chegaram no corredor, Eduardo parou na frente do quarto de Renata. Renata? Sim? Obrigado. Por tudo. Você está fazendo um trabalho incrível. De nada. É para isso que você está pagando. A frase saiu mais fria do que ela pretendia. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Claro, é um trabalho. Eduardo, eu não quis... Não, você está certa. É bom lembrar disso. Ele se virou para ir para o próprio quarto, mas parou. Só mais uma coisa. O quê? Quando você falou sobre o pedido de casamento, sobre ser o momento mais lindo da sua vida, parecia real. Renata sentiu o coração acelerar. Eu sou boa atriz. É mesmo? Eduardo se aproximou. Eles estavam a poucos centímetros de distância. Eduardo, porque eu não estava atuando quando disse que você é a mulher mais forte que conheço. Você precisa parar de falar assim. Por quê? Porque isso não é real. É só um acordo. E se eu dissesse que não quero mais que seja só um acordo? Renata sentiu as pernas tremerem. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque em 2 dias isso acaba. Eu volto para a minha vida, você volta para a sua. E acabou. E se não precisasse acabar? Eduardo, para. Renata, olha para mim. Ela olhou. Os olhos dele estavam intensos, sinceros. O que você está sentindo agora, neste momento? Medo. De quê? De acreditar em você. De me iludir. De me machucar. Eduardo tocou o rosto dela com delicadeza. Eu nunca te machucaria. Você não pode prometer isso. Posso tentar. Eles ficaram se olhando em silêncio. A tensão entre eles era quase palpável. Boa noite, Eduardo. Renata entrou no quarto e fechou a porta antes que fizesse alguma besteira. Do outro lado, Eduardo ficou parado no corredor, com a mão ainda no ar onde tinha tocado o rosto dela. Por 2 dias, ele tinha conseguido fingir que aquilo era só negócios, mas agora sabia que estava mentindo para si mesmo e, pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer. Na sexta-feira de manhã, Renata acordou com Lívia mexendo no seu cabelo. Mamãe, cadê papai Dudu? Deve estar trabalhando, amor. Renata tinha dormido mal a noite toda, pensando na conversa com Eduardo no corredor. A forma como ele tinha tocado seu rosto, as palavras que tinha dito, tudo parecia real demais. Desceram para o café da manhã. Eduardo estava sentado à mesa, mas não levantou os olhos do jornal quando elas chegaram. Bom dia, Renata disse. Bom dia, ele respondeu secamente, sem olhar para ela. Lívia correu até ele. Papai Dudu, bom dia. Eduardo finalmente sorriu, mas só para a menina. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Dormi, você vai brincar comigo hoje? Não posso, amor, tenho que trabalhar. Mas você sempre brinca comigo. Hoje não dá. Renata percebeu a mudança no tom dele. Frio, distante, completamente diferente do homem que tinha falado com ela na noite anterior. Durante o café, Eduardo praticamente não falou. Respondia às perguntas de Lívia, mas ignorava Renata. O James vem almoçar hoje? Ela perguntou. Não. Ele voltou para os Estados Unidos esta manhã. Ah, e o contrato? Fechado. Eduardo se levantou da mesa. Tenho reuniões o dia todo. Vocês ficam à vontade. Ele saiu sem olhar para trás. Renata ficou sentada, confusa e machucada. O que tinha acontecido? Por que ele estava assim? Dona Marta se aproximou. Tudo bem, querida? Está. O Eduardo sempre fica assim quando fecha negócios grandes?
Nunca vi ele desse jeito. Geralmente fica feliz quando consegue o que quer. Renata passou o dia tentando entender. Eduardo não apareceu para o almoço, nem para o lanche da tarde, nem para o jantar. Mamãe, papai Dudu não gosta mais da gente? Lívia perguntou na hora de dormir. Claro que gosta, amor. Ele só está ocupado. Mas ele está triste. Por que você acha isso? Porque não sorriu hoje. E sempre sorri para mim. Renata sentiu o coração apertar. Lívia estava ficando apegada demais. Isso ia doer quando fossem embora. Depois de colocar a filha para dormir, Renata desceu para procurar Eduardo. Encontrou ele no escritório, trabalhando no computador. Posso entrar? Claro. Mas ele não tirou os olhos da tela. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Você está estranho desde esta manhã. Estou trabalhando. É normal. Não é normal. Você mal falou com a Lívia hoje. Ela achou que você não gosta mais dela. Eduardo finalmente olhou para ela. Ela vai ter que se acostumar. Amanhã vocês vão embora. A frieza na voz dele cortou como uma faca. Eu sei que vamos embora. Mas até lá... Até lá o quê, Renata? Vamos continuar fingindo? Não é fingimento com a Lívia. Ela realmente se apegou a você. E esse é o problema. Eduardo se levantou da cadeira e foi até a janela. Que problema? Ela está chamando eu de papai. Você viu como ela fica feliz quando chego em casa? Como sorri quando eu brinco com ela. E isso é ruim? É, porque não é real. Eduardo se virou, irritado. Nada disso é real, Renata. É um acordo comercial. Uma semana de teatro. E segunda-feira acaba. Renata sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu sei disso. Sabe, porque ontem à noite não parecia que sabia. O que você quer dizer? Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Renata respirou fundo. Olha, se você está com medo de que eu tenha interpretado errado as coisas que disse ontem. Eu não disse nada ontem. Eduardo, eu estava cansado. Tinha bebido. Falei besteira. Besteira? É, besteira. Isso aqui, ele apontou para a casa, é temporário. Vocês duas são temporárias na minha vida. E eu na vida de vocês. Cada palavra era como uma facada. Renata sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar na frente dele. Entendi. Que bom. Então vou arrumar nossas coisas. A gente sai amanhã de manhã. O acordo era até domingo. Não precisa, o trabalho já está feito, não é? O contrato foi fechado. Eduardo ficou em silêncio. Como quiser. Renata se virou para sair, mas parou na porta. Eduardo, o quê? Obrigada por me lembrar que isso é só negócios. Quase esqueci. Ela subiu as escadas sentindo as pernas bambas. No quarto começou a guardar as roupas na mala. As mãos tremiam. Como tinha sido tão idiota. Como tinha acreditado que um homem como Eduardo poderia se interessar de verdade por ela. Lívia estava dormindo profundamente, com um sorriso no rosto. Provavelmente sonhando com o papai Dudu, que amanhã não estaria mais lá. Renata terminou de arrumar as coisas e se deitou, mas não conseguiu dormir. Lá embaixo, Eduardo continuava no escritório, olhando para a tela do computador sem ver nada. Tinha feito a coisa certa. Tinha protegido a todos de uma ilusão perigosa. Então, por que se sentia tão vazio? Por que a casa já parecia silenciosa demais, mesmo com elas ainda ali? Por que tinha vontade de subir as escadas, bater na porta do quarto e pedir desculpas? Mas não ia fazer isso. Não podia. Era melhor assim. Mesmo que não parecesse. Sábado de manhã, 5 da madrugada. Eduardo não havia conseguido pregar o olho. Desceu para a cozinha e fez café forte, tentando espantar o cansaço e a sensação estranha no peito. A casa estava silenciosa. Renata e Lívia ainda dormiam. Ou talvez já tivessem ido embora. Ela tinha dito que sairiam pela manhã. Eduardo subiu as escadas devagar e parou na frente do quarto de hóspedes. Encostou o ouvido na porta. Silêncio total. Elas tinham ido embora. Desceu correndo e verificou a garagem. A bicicleta de Renata não estava lá. Pronto. Acabou. Era isso que ele queria, não era? Então por que sentia como se tivessem arrancado uma parte dele? Tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Pegou o carro e foi para o escritório, mesmo sendo sábado. Pelo menos lá teria distrações.
Passou o dia tentando se manter ocupado. Respondeu e-mails, revisou contratos, ligou para fornecedores. Qualquer coisa para não pensar em Renata e Lívia. No fim da tarde, lembrou que tinha que verificar os relatórios da fundação que mantinha. Eram várias instituições beneficentes que recebia doações mensais dele. Uma forma de dar algo em troca para a sociedade, como seu pai sempre dizia. Abriu o sistema online da fundação e começou a revisar as prestações de contas. Orfanatos, asilos, creches, escolas comunitárias. Tudo parecia em ordem. Parou na creche Vila Esperança. O nome soava familiar. Clicou no relatório detalhado. A creche atendia 50 crianças de famílias carentes do bairro Concórdia. Oferecia cuidados integrais, 3 refeições por dia, atividades educativas. Concórdia. Era o bairro onde Renata morava. Eduardo clicou na aba de fotos e vídeos que a creche enviava mensalmente para mostrar como o dinheiro estava sendo usado. O primeiro vídeo mostrava as crianças no café da manhã, todas sentadinhas, comendo pão com leite. Fofas. O segundo era da hora do recreio. Crianças brincando no pátio pequeno, correndo, rindo. Eduardo ia passar para o próximo quando viu algo que fez seu coração parar. No canto do vídeo, uma mulher de cabelos castanhos estava agachada, amarrando o cadarço de uma menina pequena. Quando ela levantou o rosto, era Renata. Eduardo pausou o vídeo e aumentou a imagem. Era ela mesmo, sorrindo para a criança, fazendo carinho no cabelo dela. Clicou no próximo vídeo. Renata aparecia de novo, desta vez contando uma história para um grupo de crianças sentadas no chão. Todas olhavam para ela com atenção. E no colo dela, Lívia. Eduardo sentiu algo se mexer no peito. Renata levava a filha para a creche que ele financiava. Há quanto tempo? Porque ela nunca tinha falado. Continuou assistindo os vídeos. Em vários deles, Renata aparecia, ajudando as crianças a comer, brincando, limpando o nariz, dando colo para quem chorava. No último vídeo, de 2 semanas atrás, ela estava cantando uma música infantil. As crianças cantavam junto, batendo palmas. Renata ria, espontânea, feliz. Eduardo nunca tinha visto ela assim. Tão natural, tão livre. Clicou na ficha da creche e procurou informações sobre os funcionários. Renata não estava na lista oficial. Ligou para a diretora. Creche Vila Esperança, boa tarde. Dona Helena? É Eduardo Monteiro. Senhor Eduardo. Que surpresa. Tudo bem? Tudo. Estou revisando os relatórios da creche. Queria tirar uma dúvida. Claro. Tem uma moça que aparece nos vídeos, cabelo castanho, sempre com uma menina pequena. Ah, a Renata. Nossa, ela é um anjo. Não é funcionária oficial, mas vem aqui quase todo dia. Como assim? Ela traz a filhinha, a Lívia, e acaba ajudando com as outras crianças. As crianças adoram ela. Tem um jeito especial. E por que ela faz isso? Porque tem bom coração. E porque conhece nossa realidade. Já passou dificuldades também. Eduardo ficou em silêncio. Senhor Eduardo? Sim, estou aqui. Dona Helena, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. A Renata, ela deixou algum contato de emergência? Deixou sim. O senhor quer que eu veja? Por favor. Eduardo ouviu o barulho de papéis sendo revirados. Aqui está. Em caso de emergência, ligar para Eduardo Monteiro. O telefone quase caiu da mão dele. Como é? Eduardo Monteiro. Esse é o senhor, não é? Ela colocou o senhor como contato de emergência da Lívia. Eduardo ficou mudo. Quando Renata tinha feito isso? E por quê? Senhor Eduardo? Desculpa, dona Helena. Quando ela colocou esse contato? Deixa eu ver. Foi na semana passada. Na quinta-feira. Quinta-feira. O dia depois do jantar com James. O dia em que ele tinha falado que queria que o acordo não fosse mais só um acordo. Obrigado, dona Helena. De nada. Manda um abraço para a Renata quando vê-la. Sentimos falta dela aqui. Eduardo desligou e ficou olhando para a tela do computador. Renata o tinha colocado como contato de emergência de Lívia. Isso não fazia sentido. Se para ela tudo não passava de um acordo comercial, por que faria isso? A menos que ela também tivesse sentido alguma coisa real.
Eduardo voltou para os vídeos e assistiu tudo de novo. Desta vez, prestou atenção em outros detalhes. A forma carinhosa como Renata tratava todas as crianças. A paciência que tinha. O sorriso sincero. Ela seria uma professora incrível se tivesse a oportunidade. E, de repente, Eduardo soube o que tinha que fazer. Pegou o celular e discou um número. Carlos. É Eduardo. Preciso de um favor. Depois de várias ligações, Eduardo saiu do escritório com um plano na cabeça. Talvez ainda não fosse tarde demais. Talvez ainda pudesse consertar a besteira que tinha feito. Talvez Renata e Lívia pudessem voltar para casa. Para a casa delas. Porque era isso que a mansão tinha se tornado. Casa. Não só uma casa grande e cara. Casa de verdade. E Eduardo finalmente entendeu a diferença. Domingo de manhã, Eduardo acordou às 5 e não conseguiu mais dormir. Tomou banho, se vestiu e saiu de casa antes das 7. Dirigiu até o bairro Concórdia com o coração batendo forte. Não sabia direito onde Renata estava morando, mas lembrava que ela tinha mencionado uma amiga. Parou numa padaria e perguntou: "Por acaso o senhor conhece uma moça chamada Renata? Cabelo castanho, tem uma filhinha pequena. A Renata da bicicleta?" O padeiro sorriu. "Conheço, sim. Boa menina. Por quê? Preciso falar com ela. Saberia me dizer onde ela está?" "Tá na casa da Carla, ali na rua de cima. Casa Azul, número 15. Eduardo agradeceu e dirigiu até lá. Era uma casa simples, pequena, mas bem cuidada. Viu a bicicleta de Renata encostada no muro. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher loira de uns 30 anos abriu a porta. "Bom dia, a Renata está?" "Está. Quem é o senhor?" Eduardo Monteiro." A mulher arregalou os olhos. "O Eduardo da mansão?" "Esse mesmo." "Nossa, espera aí!" Ela gritou para dentro da casa. "Renata, tem um príncipe aqui na porta querendo falar com você." Eduardo ouviu passos apressados e em seguida Renata apareceu na porta. Estava de pijama, com o cabelo bagunçado e cara de quem tinha dormido mal. "Eduardo, o que você está fazendo aqui?" "Preciso falar com você. A gente não tem nada para conversar." "Tem sim. Por favor." Carla cutucou Renata. "Vai, mulher. O homem veio até aqui. Deve ser importante." "Carla, vai logo. Eu fico com a Lívia." Renata suspirou. 5 minutos. Só 5 minutos. Eles caminharam até uma pracinha no fim da rua. Renata estava claramente desconfortável. "Fala logo o que veio falar," ela disse, cruzando os braços. "Primeiro, quero pedir desculpas." "Pelo quê?" "Por sexta-feira à noite, pelo jeito que te tratei. Foi injusto. Você só falou a verdade. Era um acordo, acabou o acordo." "Não era só um acordo. Pelo menos não para mim." Renata o encarou. "Eduardo, não começa de novo com isso." "Renata, eu descobri uma coisa ontem." "O quê?" "Que você colocou meu nome como contato de emergência da Lívia na creche." Renata ficou vermelha. "Como você soube?" "A creche que vocês frequentam recebe doações da minha fundação. Vi os vídeos deles e você aparecia. Liguei para a diretora." "E daí? Por que fez isso?" Renata olhou para o chão. "Foi sem pensar." "Não foi, não. Você não faz nada sem pensar." "Eduardo, por que colocou meu nome, Renata?" Ela demorou para responder. Porque por alguns dias você foi a pessoa mais próxima de nós. A pessoa que a Lívia mais confiava depois de mim." "E só da Lívia?" "O quê? Você só confiava em mim por causa da Lívia?" Renata começou a andar em direção à casa. "Não vou responder isso." Eduardo a seguiu. "Renata, para, por favor." "Para o quê? Para você me confundir de novo? Para depois dizer que foi engano?" "Não foi engano. Foi sim. Você mesmo disse que estava cansado, que tinha bebido, que falou besteira." "Eu menti." Renata parou de andar. "O quê?" "Eu menti. Falei aquilo porque fiquei com medo." "Medo de quê?" "De você. Do que estava sentindo. Do que isso poderia significar." "Eduardo..." "Renata, eu nunca senti por ninguém o que senti por vocês duas naquela semana. Nunca." "Para. A casa ficou vazia quando vocês foram embora. Eu não consegui dormir, não consegui trabalhar, não consegui parar de pensar em vocês. Você está confundindo as coisas." "Não estou confundindo nada. Pela primeira vez na vida estou vendo claro."
Eduardo parou na frente dela. Renata, o que eu sinto por você não tem nada a ver com acordos ou contratos ou conveniência. Então tem a ver com o quê? Com o jeito que você cuida da Lívia, com a força que você tem, com a forma como você me olha e vê Eduardo, não o Eduardo rico. Renata sentiu os olhos marearem. Eduardo, você não sabe o que está falando. Sei sim. Estou falando que quero vocês de volta. Para quê? Para outra semana de teatro? Não. Para sempre. De verdade. Isso é loucura. É. E daí? A gente é de mundos diferentes. Eram. Agora somos do mesmo mundo. O mundo que criamos juntos naquela semana. Renata balançou a cabeça. Eduardo, você vai se cansar de nós. Vai ver que foi ilusão e... E se não for ilusão? E se for real? E se não der certo? E se der? Eles ficaram se olhando em silêncio. Renata, eu não posso prometer que vai ser fácil. Não posso prometer que não vamos ter problemas, mas posso prometer que vou tentar todos os dias ser o homem que vocês merecem. Eduardo, volta para casa. Não por necessidade, por escolha. Nesse momento, Lívia apareceu correndo da casa, ainda de pijama. Papai Dudu! Ela gritou, pulando nos braços dele. Eduardo a pegou no colo e sentiu o coração se apertar de emoção. Oi, princesa. Sentiu minha falta? Muito. Mamãe chorou ontem. Lívia. Renata ficou vermelha. Chorou mesmo, mamãe. Eu vi. Eduardo olhou para Renata. Você chorou? Não é da sua conta. É sim, porque se você chorou, significa que também sentiu alguma coisa real. Lívia olhou para os dois. A gente vai voltar para casa, papai Dudu. Eduardo olhou para Renata. A resposta estava nos olhos dela, mesmo ela não querendo admitir. O que você acha, princesa? Sua mãe aceita voltar para casa? Lívia olhou para Renata com os olhinhos brilhando. Aceita, mamãe, por favor. Renata olhou para a filha, para Eduardo, para a esperança nos olhos dos dois. Eu... Só diz sim, Renata. Eduardo pediu baixinho. Só diz sim. 6 meses depois. Renata acordou com o barulho de risadas vindas da cozinha. Olhou o relógio. 7 da manhã. Eduardo e Lívia já estavam acordados. Desceu de pijama e encontrou os dois fazendo panquecas, ou tentando fazer. A cozinha estava uma bagunça, com farinha espalhada por toda parte. O que vocês estão aprontando? Ela perguntou, sorrindo. Café da manhã surpresa. Lívia gritou, toda suja de massa. Papai Dudu disse que você merece. Merece por quê? Porque hoje faz 6 meses. Eduardo se aproximou e deu um beijo na testa dela. 6 meses que vocês voltaram para casa. Renata sorriu. A casa. Ainda era estranho pensar nela como casa, mas era isso que tinha se tornado. Não a mansão imponente que a intimidava no começo, mas um lar de verdade. As panquecas estão queimando, ela avisou. Droga! Eduardo correu para a frigideira. Lívia riu. Papai falou palavrão. Desculpa, princesa. Palavrão não. Renata observou a cena e sentiu o peito aquecer. Nos últimos meses tinha aprendido a acreditar que aquilo era real. Que Eduardo não ia acordar um dia e decidir que tinha sido um erro. Não tinha sido fácil. Nos primeiros dias, ela esperava a cada momento que ele mudasse de ideia. Dormia no quarto de hóspedes, mantinha distância, protegia o coração. Mas Eduardo foi paciente. Conquistou ela de novo, dia após dia. Com gestos pequenos, palavras sinceras, presença constante. E principalmente conquistou Lívia. Virou pai de verdade, não só no papel. Acordava de madrugada quando ela tinha pesadelo, levava no médico quando ficava doente, ensinava a andar de bicicleta sem rodinhas. Mamãe, vem ver. Lívia a puxou pela mão. Papai disse que hoje é dia especial. Por que especial? Eduardo sorriu misterioso. Você vai descobrir. Depois do café da manhã bagunçado, Eduardo disse que tinha uma surpresa. Vamos sair? Vamos. Se arrumem. 1 hora depois estavam no carro. Eduardo dirigia, Renata no banco da frente, Lívia na cadeirinha cantando músicas infantis. Para onde estamos indo? Renata perguntou. Segredo. Eles pararam na frente de um prédio no centro da cidade. Renata franziu a testa. O que é esse lugar? Vem ver. Subiram até o 3º andar.
Eduardo parou na frente de uma porta de vidro com uma placa. Centro Educacional Esperança. Eduardo, o que é isso? Ele abriu a porta. Dentro, havia salas de aula vazias, mas equipadas com mesas, cadeiras, quadros novos. É uma escola comunitária, Eduardo explicou, para crianças e adultos do bairro Concórdia e região. Renata entrou devagar, olhando tudo. É lindo. Mas por que você está me mostrando isso? Porque precisa de uma diretora pedagógica. Como? Eduardo tirou um papel do bolso. Contrato de trabalho. Salário de R$6.000 para começar, mais benefícios. Jornada de 6 horas para você ter tempo com a Lívia. Renata pegou o papel com as mãos tremendo. Eduardo, você não pode fazer isso por mim. Não estou fazendo por você. Estou fazendo pela comunidade. Eles precisam de alguém competente, que entenda a realidade deles. Mas, Renata, você nasceu para ser professora. Vi isso nos vídeos da creche. A forma como você trata as crianças, como elas respondem a você. É seu dom. E se não der certo? Vai dar. Eu tenho certeza. Lívia correu pelas salas vazias, empolgada. Mamãe vai trabalhar aqui? Que legal! Renata sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eduardo, isso é demais. Não é demais. É o que você merece. Ela olhou para ele, para o homem que tinha mudado sua vida completamente. Não só com dinheiro, mas com amor, respeito, oportunidades. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradece. Me beija. Renata riu e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e amor. Eca. Lívia fez cara de nojo. Vocês são melosos. Eles riram. À noite, depois de colocar Lívia para dormir, Renata e Eduardo se sentaram na varanda, olhando as estrelas. Eduardo? Como você sabia que ia dar certo? Entre nós, digo. Não sabia. Só tinha esperança. E se tivesse dado errado? Daí eu tentaria de novo. E de novo. Até dar certo. Renata sorriu. Você é teimoso. Sou. Quando quero uma coisa muito. E você me queria muito? Quero. Presente. Quero você e a Lívia para sempre. Renata se aconchegou no peito dele. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como o amor chegou sem avisar, sem flores, sem promessas grandiosas. Chegou devagar, com gestos simples, escolhas diárias. É melhor assim? É, porque é real, é sólido, é nosso. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Te amo, Renata. Também te amo. E eles ficaram ali, abraçados, olhando as estrelas e sabendo que tinham encontrado algo raro, um amor verdadeiro, construído com paciência, respeito e muita coragem. O amor em voz baixa vale mais que qualquer conto de fadas. Que história linda acabamos de acompanhar. O amor entre Renata e Eduardo nos mostra que os melhores relacionamentos não nascem de coincidências impossíveis, mas sim de escolhas diárias, respeito mútuo e coragem para acreditar no que é real. A jornada deles, desde um acordo comercial até uma família verdadeira, nos ensina que o amor genuíno chega devagar, construído com gestos simples e muita paciência. Se você se emocionou com essa história tanto quanto eu me emocionei contando, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer Renata, Eduardo e a pequena Lívia. Compartilhe este vídeo com alguém especial que também acredita no poder do amor verdadeiro. Aquele que se constrói no dia a dia, com presença, cuidado e escolhas conscientes. Se você quer acompanhar mais histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre relacionamentos, família e segundas chances, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta aqui nos comentários. De que país você está assistindo a essa história? Adoraria saber onde nossa comunidade está espalhada pelo mundo.